quanto comércio? Quanto comércio? Vamos ver aí agora esse ponto e tentar entender um pouco mais o que essa pergunta quer em termos de resposta. Se a ideia de ganhos do comércio é o conceito teórico mais importante em economia internacional, portanto, a ideia de ganhos do comércio, o aparente eterno debate sobre quanto comércio deve ser permitida é seu tema político mais importante. Então, se ganhos de comércio é o pilar mais importante da economia internacional, o debate sobre mais aberto ou menos aberto, mais comércio ou menos comércio, também é o tema político mais importante. Lembrando que, enfim, em outras aulas sobre introdução à economia, eu pontuo sempre isso, sobretudo em assuntos de macroeconomia, é o fato de que os economistas, eles pensam, analisam, estudam, constroem teorias econômicas, mas muitas vezes quem executa são os políticos. E na economia internacional é a mesma coisa. Quem vai executar quanto comércio deve ser permitido, quanto ganho o país vai ter, se vai ter ganho numa área, se vai ter ganho em outra área, vai depender, portanto, da ação dos políticos em relação à pauta internacional. Desde o surgimento dos modernos Estados-nações no século XVI, os governos têm se preocupado com o efeito da competição internacional sobre a prosperidade das indústrias domésticas e têm tentado proteger as indústrias da competição estrangeira, colocando limites nas importações ou tentando ajudá-las na competição global, subsidiando as exportações. Esse trecho aqui é um trecho importante, é um trecho que merece ser guardado. Por quê? Porque, olha, os governos hoje, desde o século XVI e a partir de agora, sobretudo no século XX, competição num mundo multipolar, o crescimento de uma nova nação que é a China bombando aí para competir diretamente com a hegemonia norte-americana, a Europa tentando aí se estabelecer, enfim, e etc. A Rússia tentando se manter ainda ou manter aquela prosperidade dos tempos soviéticos. Então o que acontece? Cada vez mais hoje, o efeito da competição internacional sobre a prosperidade da indústria nacional, da indústria doméstica, e a forma como essas indústrias também vão competir no mercado global. Portanto, os países hoje, os políticos, eles estão muito preocupados com a construção de pautas exportadoras que beneficiem as suas empresas, as suas indústrias nacionais, como é o caso do Brasil, que tem incentivos para exportação de produtos agrícolas e, portanto, beneficia o mercado agrícola, o agronegócio brasileiro, capacitando-o para uma competição global. Mas também tem outros países, como a própria China, que protege a sua indústria doméstica através de políticas, subsídios, política industrial, com o objetivo de fazer com que essas empresas possam competir em um nível mais amplo. A única missão mais consistente da economia internacional tem sido analisar os efeitos dessas, assim chamadas políticas protecionistas. Então, isso aqui é uma coisa importante que nós vamos ver aí ao longo do livro de Economia Internacional, ao longo desse manual, porque as políticas protecionistas são uma coisa que precisa compreender por que se faz e quais são os seus efeitos práticos nas economias que praticam e nas economias que não praticam. E geralmente, embora nem sempre, criticar o protecionismo e mostrar as vantagens do comércio internacional mais livre. Enfim, então, de novo, a única missão mais consistente da economia internacional tem sido analisar os efeitos dessas, assim chamadas políticas protecionistas. E, geralmente, embora nem sempre, criticar o protecionismo e mostrar as vantagens do comércio internacional mais livre. Enfim, são os debates que estão aí postos, inclusive países como os Estados Unidos, que muitas vezes no Brasil se acredita que os Estados Unidos seja o suprassumo de liberdade, menos porque é um país que defende, protege, estabelece políticas
protecionistas, enfim, natural de todos os países que querem de fato proteger a sua economia nacional e atingir os seus objetivos. O debate sobre quanto o comércio, então, deve ser permitido levou a uma nova orientação nos anos 90, aquilo que a gente falou lá, que os anos 90 é um ponto na história em que faz com que a gente conheça essa tal globalização, enfim, do século que a gente está presenciando cada vez. Essa globalização contemporânea seria uma expressão mais adequada. Após a Segunda Guerra Mundial, veja, as democracias avançadas conduzidas pelos Estados Unidos adotaram uma ampla política de remover barreiras para o comércio internacional. Então, Segunda Guerra, você remove barreira. Essa política refletia a visão, portanto, de que o livre comércio era uma força não apenas para a prosperidade, mas também para promover a paz mundial. Ou seja, abre, integra os países e, consequentemente, a chance de uma guerra diminui. Isso, no caso europeu, é verdade. Mas no caso mais amplo, né, fora do regionalismo europeu, a coisa não é bem assim. Na primeira metade, então, dos anos 90, o que marca lá aquela época? Foram negociados vários acordos importantes de livre comércio. O mais notável foi o Acordo de Livre Comércio norte-americano, chamado NAFTA, né, do termo inglês North American Free Trade Agreement, entre Estados Unidos, Canadá e México, aprovado em 93, e o acordo chamado de Rodada do Uruguai, que estabeleceu aí a Organização Mundial do Comércio em 1994. Ou seja, são conjuntos de institucionalidades, acordos institucionalizados, em que os países se comprometem, os países envolvidos, por exemplo, no caso lá do NAFTA, Canadá, Estados Unidos e México, se comprometem, portanto, a criar ali uma zona de livre comércio, enfim, de bens, serviços, fluxo de gente, capitais, para justamente buscar produzir uma maior prosperidade entre esses países. Inclusive, esse caso do NAFTA é a prova de que o livre comércio ele não significa que todos ganharão. Então a gente sabe que, por exemplo, o México até hoje não saiu de uma relativa estagnação econômica, dificuldades sociais, tem o problema do narcotráfico, o problema da imigração ilegal e por aí vai. Então veja como o livre comércio não resolveu tudo. E a criação da Organização Mundial do Comércio, chamada OMC, foi importante justamente para ser uma instância onde os países iam ali fazer as suas demandas caso fossem perseguidos comercialmente, fossem bloqueados comercialmente, ou tivessem práticas, ou algum governo tivesse, por exemplo, executando alguma prática inadequada no comércio internacional. Várias vezes o Brasil foi para a OMC para questionar, por exemplo, uma que eu me lembro é que o Brasil foi uma vez e que estava dando um monte de dificuldade, foi questionar alguma coisa comercial, por exemplo, de que os Estados Unidos estava criando dificuldades na comercialização de aviação. Então, o Brasil, que tem a Embraer, que é uma das grandes empresas de aviação no mundo, consequentemente estava tendo dificuldade de acessar o mercado, acho que norte-americano, se eu não estou enganado, ou canadense. E aí, consequentemente, o Brasil foi fazer uma denúncia, uma queixa à OMC. Então você criou um espaço de governança global do comércio. Por quê? Porque você tinha ali, naquele momento, a perspectiva de que a abertura comercial era o melhor. Desde aquela época, contudo, um movimento político internacional opondo-se à globalização obteve também muitas adesões. Então, claro, você tem um movimento de globalização vendendo uma imagem do que seria a globalização e seus resultados, mas você também teve um contramovimento opondo-se à globalização. O movimento ganhou notoriedade em 99, quando expositores representando uma mistura de protecionistas tradicionais e novas ideologias perturbaram um importante encontro internacional de comércio em Seattle, Estados Unidos. Se não por mais nada, o movimento, então, anti-globalização forçou os defensores do livre comércio a procurarem novos caminhos para explicar seus pontos de vista. Por quê?
porque, portanto, o comércio internacional, a despeito, por exemplo, dos grandes fluxos de mercadorias e serviços, estava apresentando grandes problemas migratórios e que não estavam acontecendo. A globalização dos capitais criou sucessivas crises aí, 94, crise de Rússia, tigres asiáticos, crise de México, crise da Argentina e por aí vai. Então, consequentemente, esses contramovimentos, eles passaram a ganhar muito mais força, dado que o que estava se observando na realidade não era o tal do ganho para todos. Alguns têm ganho, mas alguns também perdem. Como adequado, tanto à importância histórica quanto à relevância atual da questão protecionista, cerca de 1/4 deste texto é dedicado ao assunto. Então veja, 1/4 do livro, deste livro que nós vamos examinar ao longo aí dos próximos meses, neste ano de 2023, eles vão, portanto, ser dedicados ao assunto do protecionismo. No decorrer dos anos, economistas internacionais desenvolveram um quadro analítico simples, mas poderoso, para determinar os efeitos das políticas governamentais, portanto, que afetam o comércio internacional. Então, há muita coisa nova, né? Claro que você tem as teorias mais antigas, né? As teorias clássicas, mas você vai trazendo e vai pontuando ao que de moderno nós temos, né? Enfim, estamos também no século XXI, não no século mais XIX. Então, consequentemente, nós temos que fazer um exame mais apurado sobre, por exemplo, esses efeitos das políticas governamentais. Porque hoje, independente da orientação política de um determinado governo, se é mais à direita, mais à esquerda, etc., os impactos das suas políticas no comércio internacional elas são visíveis. Então, é preciso examinar essa questão. Esse quadro ajuda a predizer os efeitos das políticas de comércio, embora também permita a análise de chamado custo-benefícios e os critérios definitórios para determinar quando a intervenção do governo é boa para a economia. Então, nós vamos ver esses assuntos aí, apresentamos, portanto, esse quadro lá nos capítulos 9 e capítulo 10 e utilizamos para discutir diversas questões políticas nesses capítulos e nos capítulos seguintes. No mundo real, contudo, os governos não necessariamente fazem o que a análise custo-benefício dos economistas diz que eles deveriam fazer. Isso, portanto, não significa que a análise ela é inútil. Então, mais uma vez, o que eu sempre tenho falado nas minhas aulas de economia é, olha, os economistas, a teoria, enfim, a análise, os modelos, eles nos mostram uma coisa, mas quando a gente vai para a realidade, né, ou seja, será que os governos usam certos instrumentais analíticos? Claro que não, porque os políticos, eles podem ser competentes ou incompetentes, ou podem simplesmente querer agir por intuição e menos por razão. Então, muitos não vão utilizar esse tipo de teoria, né, na sua análise ou na construção dos seus raciocínios técnicos e decisórios, mas isso não significa que a gente não tem que entender como isso funciona. A análise econômica, portanto, ela pode nos ajudar a dar sentido às regras da política de comércio internacional, mostrando, portanto, quem se beneficia e quem perde com tais ações governamentais, como, por exemplo, aí, cotas de importações e subsídios às exportações. Então, é preciso ter uma análise muito bem argumentada. O domínio de questões técnicas é fundamental para a compreensão econômica da realidade, ainda que os políticos, os governos, os estados não a usem, mas a gente precisa dominar, ok? Então é importante essa questão. A principal reflexão dessa análise é que os conflitos de interesse dentro das nações são geralmente mais importantes na determinação da política de comércio do que os conflitos de interesses entre as nações. Então, os conflitos de interesse dentro das nações, igual, por exemplo, é compreensível no Brasil nós entendermos o interesse do agro para que existam subsídios às exportações. Isso não significa que o Brasil só quer lutar contra outras nações no campo comercial, do agronegócio, porque nós queremos ser o maior. Não.
são os interesses internos que se sobrepõem muitas vezes aos interesses externos. Os capítulos 4 e 5 mostram, portanto, que o comércio geralmente tem efeitos muito fortes sobre a distribuição de renda dentro dos países, enquanto os capítulos 10 e 12 vão revelar que a força relativa de diferentes grupos de interesse dentro, portanto, dos países, mais do que alguma medida de interesse nacional global, frequentemente é o principal fator determinante nas políticas governamentais para o comércio internacional. E aí é importante o seguinte, que veja, nem sempre o político nacional ele vai fazer algo pensando na teoria do comércio internacional. Ele vai fazer pensando no conflito de interesses e nas pressões políticas que ele sofre dentro do seu país. Dentro do seu país. Então, se nos Estados Unidos ou na Europa você tem um grande lobby de um determinado setor produtivo que quer, portanto, que o país não deixe, ou, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tinha o lobby do aço, das grandes siderurgias, que não queriam que o aço chinês, o aço brasileiro, chegasse lá. Então isso mostra que o país bloqueia as mercadorias de outros países, não porque quer destruir o mercado brasileiro, não, é porque quer beneficiar um interesse interno. Então isso a gente vai ver aí também nessa questão de quanto de comércio. Então esse capítulo aqui, né, que é o capítulo introdutório do livro e do nosso curso, ele na realidade está fazendo um apanhado desses pilares. Aqui também, se você se passou, volta um pouco. Se determinado conteúdo específico lhe interessa mais, note o capítulo, né? E aí a gente vai postando os capítulos à frente, pouco a pouco, ao longo dos próximos meses. Mas isso te permite, portanto, ter uma ideia ampla do livro, onde cada capítulo vai, digamos assim, focar nesses pilares. Então você tem aí sete pilares da economia internacional. O livro vai decorrer sobre esses 7 temas principais, ou desses 7 pilares, e aí a gente vai tendo que organizar. Aí você vai organizando os seus interesses com aquilo que você quer aprender, com o que é prioritário para você fazer uma avaliação ou fazer um curso, e aí tem como você, portanto, se dedicar especificamente a um determinado